Boa noite a todos. Deus nos abençoe nessa segunda-feira, nessa noite maravilhosa que aqui estamos. Que possamos comungar o Evangelho nesta noite, rogando a Jesus nesse momento a tua luz, a tua paz, e que esses instantes aqui, Senhor, que aqui ficarmos, possamos encontrar, Senhor, o teu amor, a tua luz, a tua paz, e acima de tudo, ó Senhor, levar para os nossos lares essa compreensão, essa paz, essa harmonia que por hora essa casa nos oferece. Que os benfeitores e amigos espirituais possam nos intuir, nos iluminar nessa noite de hoje. Graças vos damos, ó Pai. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite. Nos foi convidado para a gente fazer um estudo acerca da figueira seca. Isso está no capítulo 19, no Evangelho, segundo o Espiritismo, onde se fala de uma parábola. Pode. O que a gente pode pegar de informação do que é uma parábola? Narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. Uma metáfora, um símbolo, uma representação. Antigamente, lá no templo de Israel, o que acontecia nessa época? Para se falar com as pessoas que lá estavam, a gente precisa hoje pegar a nossa mente e levar para lá, porque aí a gente tenta compreender um pouco, porque ainda estamos muito longe de compreender realmente a essência dos ensinamentos de Jesus. Aí, eles sempre falavam em comparações e usavam figuras para denotar ou falar de certo momento. Quando se ia falar de ingenuidade, de pureza, falavam da pomba. Quando se iam falar de algo perigoso, usavam a serpente. E quando iam falar das verdades divinas, eles falavam das sementes. Então, a gente não vê isso diretamente, mas na hora que a gente pegar alguma passagem do Evangelho e ver isso, a gente pode sentir mais tranquilo, porque a informação que a gente tem acerca do Evangelho, ela é sempre direta, mas nos mostra o caminho. O que podemos... Pode seguir. A parábola da figueira seca, que secou, diz o seguinte, licença. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito, verá, com efeito acontece. Aí a gente pega a questão da figueira, que é como que Jesus fez naquele momento. Pesquisando, a gente viu que a figueira, aquele tempo de figo, ele acontecia em três momentos, em agosto, em junho e em final de março para abril. O que acontecia? Para que ocorra o fruto do figo,
para que ocorra que primeiro vem os frutos do figo, depois vem as folhas. Geralmente as folhas estão ali primeiro e depois vem a fruta, né? Então, o que acontece? Naquele momento, em pesquisas que eu fiz, percebi que essa figueira, ela era atemporã, era uma figueira que só deu folhas. Ela só mostrou as folhas. Por quê? Se ela tinha folhas, ela já tinha que ter o fruto, e não tinha. Então, Jesus usou aquela figueira, essa figura, para quê? Para mostrar realmente as coisas daquela região, o que estava acontecendo em Israel. Jesus chegava nos templos, o que acontecia? Estavam tendo mercantilismo, só troca, nada em troca em cima do evangelho de Jesus, nada em cima de mostrar que Deus estava presente naquele momento. Eles só queriam o valor material. Então, o que ocorreu naquela época? Jesus usou essa figueira para mostrar para todos aqueles que estavam ali que tinha algo de errado e precisava corrigir. E ele mostrou isso. Tem um salmo que segue, está lá em Salmo 1, de 1 ao 6, que fala da árvore, porque a árvore também eles simbolizavam lá. A árvore era a fonte de vida, que eles sempre falavam, a árvore e a semente. Sempre fazia essas comparações. Aí está lá assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros, ao qual dá-se o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aí a gente pega essa questão. Então, Jesus falando nesse momento que está a água, a árvore perto da ribeira, então ela tende a crescer, a ser virtuosa e dar frutos. Então, o que a água representa para a gente? A água significa um momento de vida, um momento de renascimento. Então, todos aqueles ensinamentos que ele trazia era diretamente para quê? Para mostrar aos homens daquela época que eles precisavam se desligar desse materialismo. E não. O que eles fizeram? Continuaram. Tanto é que hoje veio transportar. Hoje não, né, gente? Há muitos anos atrás, foi transportado para cá a pátria do Evangelho. Por quê? Porque lá, quando eu falo lá, gente, eu falo não o outro lá, não. Porque nós estávamos lá. De alguma maneira, o Márcio esteve presente lá nesse tempo. Então, o que o Márcio hoje é em relação a esse evangelho? É essa interrogação que nós temos que ter nas nossas mentes. Porque a responsabilidade daqueles que fizeram toda essa movimentação, para quê? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos melhorando? Ficam as reflexões, não é isso? Pode. Gente, se estiver muito rápido, vocês dão um joinha. A gente pegar lá em Kardec, da lei do progresso, está lá assim: o progresso moral acompanha sempre o intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio,
acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. As zonas, os locais umbralinos, está cheio de espíritos inteligentes, assim como nós somos inteligentes. Mas o que nós temos feito com essa inteligência? Que o homem, usando a inteligência para o mal, ele fez bombas, ele fez drogas, ele fez as armas. E o que isso tem contribuído? Enquanto a gente se espelhar nessas pessoas que nada vão agregar às nossas vidas, como que vai ser? Como que nós vamos mudar o caminho que nós mesmos temos que trilhar? Vamos voltar lá para Israel ou vamos ficar aqui no Brasil e mudar? Fazer algo pela mudança? Pode? Eu coloquei essa imagem, gente, que ela, como a gente está falando de imagem, a gente pode olhar que nós temos essas máscaras. Às vezes, comportamos como lobos, só que escondendo atrás de uma máscara de uma... Como que eu posso falar aquilo ali, gente? O cordeiro? Pele de cordeiro. Repete, por favor. Por que, gente? Contam que um grande palestrante estava fazendo palestra em determinado centro e sempre no cantinho lá tinha um senhorzinho que ficava atento, olhando o que ele falava. E isso foi acontecendo várias vezes. Gente, eu não sei se eu vou contar a história na íntegra, mas o que acontece? Esse senhorzinho passou-se algum tempo e não apareceu mais. E foi passando o tempo e esse palestrante, esse senhor, desencarnou. Passado algum tempo nas zonas umbralinas, onde que ele se encontrava, ele foi resgatado. Foi levado para a colônia. Chegando na colônia, querendo fazer serviço, chamou um espírito e pediu: eu quero trabalhar, eu quero ajudar, como que eu posso fazer? Ele falou: não, pois sim, vamos chamar o responsável pela colônia, que ele vai te apresentar o que deve ser feito, como que poderia ser feito as coisas lá naquela colônia. E bem assustado, chegou o senhor, ao qual ele sempre procurava no centro. Ele falou assim: uai, que bom te encontrar aqui. Vejo que o senhor adquiriu aqui uma responsabilidade enorme. Ele falou o seguinte: sabe o que acontecia? Quando você falava na sua palestra aquelas palavras bonitas, aquelas palavras que comoviam o meu coração, eu saía daquela casa, daquele centro, e praticava lá fora. Aí eu pergunto: o que estamos fazendo aqui, estamos praticando lá fora? Não estou criticando ninguém, gente. Logo que, quando a gente chega a falar aqui na frente, é porque nós ainda temos que aprender muito em relação aos outros. Aí a continuação, que vai de encontro ao que eu falei agora, fala o seguinte: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações.
é de perguntar que proveito tiraram dela os que escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo por meio de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que a mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades por esse feito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São as árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais. Se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonado dão maus frutos. Se recusam a utilizá-la em benefício dos outros. Sem nenhum proveito tiram dela para si mesmos. Melhorando-se, são quais as figueiras estéreis. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Está aí a responsabilidade daqueles que têm o dever de conduzir o outro, de usar a mediunidade para o lado bom, para o lado positivo. Quais de nós, se chamados à data de hoje, vai ter uma palestra no centro hoje que vai falar sobre a melhoria, a nossa reforma íntima. Vai ter um show na praça. O show na praça só tem uma vez no ano. Eu vou lá. Esqueço do centro. Na outra semana aí a gente vai nessa leva aí. O que é mais importante? As coisas de Deus ou as coisas mundanas? É lógico que nós, como temos o livre-arbítrio, nós temos o poder da decisão. Mas nós temos que ter cuidado, porque nós seremos cobrados. O que você fez com o tempo que lhe foi dado, aquele tão precioso tempo que foi o dia, que tem as 24 horas, que somados teremos a semana, os meses, os anos. O que você tem feito para sua reforma íntima em melhoria em relação àqueles que lá em Israel viram Jesus, mas falaram, opa, não. Tiveram a presença de Jesus, gente. Tiveram a presença de Jesus e recusaram. E nós até hoje recusamos. Recusamos quando passam alguém e nos pedem alguma coisa, nos pede um conselho, nos pede um alimento. Eu não tenho. Tem, gente. Temos.
temos a capacidade, sim, de ajudar aqueles que necessitam, mas nós estamos fazendo isso? Recebemos a graça de Jesus de transplantar o Evangelho neste país, mas o que temos feito de diferente daqueles que estiveram lá em Israel? Qual o tempo que eu estou dedicando realmente ao outro, a um hospital, a um presídio, a um lar para os idosos, a uma campanha do quilo, a leitura de um livro edificante? Qual que é a referência que eu estou dando para o meu filho que está na minha casa? Qual que é a referência que eu estou dando como filho para o meu irmão? Qual que é a referência que eu estou dando para o meu vizinho? Muitas das vezes nós não estamos sabendo tratar nem os animais. Joga para fora. E aí? O que tens feito de bom para modificar a sua vida? Porque você modificando a sua vida, as outras pessoas vão se sentir bem e falar: opa, tem algo diferente ali? É essa interrogação que nós temos que ter nas nossas mentes. Nós vamos ser só as folhas dessa figueira? Porque o fruto ele vem antes, depois que vem as folhas. Quais os frutos que nós estamos dando? Quais as sementes que nós estamos plantando? Porque o fruto, ele tem várias sementes. E essas várias sementes podem dar vários frutos. Mas depende de como nós plantamos. Tudo bem aí, gente? Pode passar? Já pulou, já passamos essa. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Os sábios, gente, se eles soubessem o quão é bom pegar esse evangelho e esmiuçar e usar essa inteligência para os outros, as nossas vidas seriam outras. Porque temos várias pessoas que recebem a oportunidade de conduzir uma nação, de conduzir uma cidade, de conduzir um centro, de conduzir uma família, de conduzir um hospital, mas muitas das vezes o que fazem? Caem pelo material, caem pelo orgulho, caem pela vaidade. Então, esses são pessoas como se estivessem ligadas ainda lá atrás, lá em Israel, que, de um modo diferente, estão aí ainda só deixando a vida levar. Hoje, quando eu acordei cedo, hoje, quando eu falo gente, eu vou falar, então, hoje, quando nós acordamos cedo, o que nós pensamos? O que nós fizemos? Eu acordei, já fui para o banheiro, trocando de roupa, já corre para o serviço, mas nesse meio tempo, qual que é o tempo que eu dediquei a uma oração? A um agradecimento por ter aberto os olhos? De poder ir trabalhar, de ter um trabalho, de sentar à mesa e ter um alimento? Então, nós, enquanto aqui estamos, nós temos que pensar realmente como podemos fazer as nossas vidas melhores e a dos outros que nos veem melhores ainda. Porque nós temos que copiar o que é bom, né, gente? Hoje você tem aí essas páginas sociais que está lá o curtir, tem o compartilhar, tem o não gostei,
Mas o que eu, quando sair aqui desse centro hoje, vou compartilhar lá fora? O que eu vou mudar? Eu vou entrar para aquela câmara de passe e vou simplesmente só fechar os olhos? Ou vou rogar a Deus que me inspire, que me dê luz, que me dê serenidade, para que eu possa lá fora conseguir ajudar alguém? Porque aí estão as lideranças, aí está o uso da mediunidade, aí está a responsabilidade de um pai, de um médico, de todos nós que estamos em sociedade. Pode ir, meu irmão. Vocês já pensaram que na questão da figueira, Jesus, tendo fome, foi até a figueira, porque ele viu que estava cheia de folhas, e se estava cheia de folhas, então tinha que ter o fruto. Mas Jesus, ele realmente sentiu fome? A fome de Jesus é o quê? É a nossa melhoria. Aquelas folhas representam, aquela figueira representa Israel, que recebeu todo o movimento para que Jesus estivesse ali. Mas não trataram Jesus do jeito que ele merecia. Na totalidade, tá, gente? Porque em partes, realmente, tiveram muitos que ali estavam para ajudá-lo. Mas nos templos, o que estava ocorrendo? A ganância, a vaidade, a inveja, o materialismo. Então, nós, enquanto estávamos lá atrás, graças a Deus, estamos aqui hoje buscando informação. Para quê? Para que nós possamos melhorar. Não é isso, gente? Todos estão aqui para melhorar? Olha, está fraquinho. Tem a frase de Bezerra: de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Vocês já viram que tem esses seres muito inteligentes que, às vezes, deixam as outras pessoas cegas e essas pessoas cegas começam a segui-los? Nós temos isso nas nossas vidas hoje, gente, seguindo pessoas de muita inteligência, mas o coração, nenhuma inteligência moral, nada moral. Quais são os caminhos que nós queremos realmente para as nossas vidas? O que eu modifiquei na minha vida enquanto aqui estou como espírita kardecista? O que eu mudei na minha vida enquanto pai? O que eu estou ensinando ao meu filho? Então, gente, é essa informação que a gente tem que sair daqui hoje. De como pai, de como mãe, de como irmão, de como filho, padrasto, madrasta. É esse ponto, essa referência que a gente tem que ter. Nosso coração é uma fonte. Cada um de nossos atos é uma mensagem viva. Que nossa alma se afeiçoe ao bem supremo, sob a inspiração de Jesus, a fim de que o mundo se transforme em seu reino. Vamos transformar? Vamos mudar? O que nós podemos, a partir de amanhã, enquanto seguidores do Cristo, melhorar na nossa casa, melhorar no nosso ambiente de trabalho, tirar o orgulho, tirar a vaidade, a inveja, a maledicência.
Desculpa. O que você acha das pessoas que dizem acreditar em Jesus Cristo e no Evangelho, mas agem de acordo? Tiago ensinou que a fé sem obras é morta. Sendo membros da igreja, devemos demonstrar a nossa fé vivendo de acordo com o Evangelho. Enquanto lê Tiago... Desculpa, gente. Procure ensinamentos que o incentivem e ajudem a viver de acordo com o Evangelho. Vivenciamos o Evangelho? Em partes, sim. Porque se aqui estamos é porque nós queremos aprender algo. Correto? Mas lá fora, eu estou praticando realmente o Evangelho? Eu estou trazendo, deixando Jesus realmente em minha vida? Eu vejo o outro com os bons olhos? Ou eu só transito aqui, lá fora a gente faz diferente? Porque quando eu vou lá para fora, é como se estivesse realmente em Israel. A prova de fogo, realmente que eu tenho que aprender. Onde que eu tenho que realmente sentir que eu posso ser útil, ser melhor. Não melhor do que os outros, mas ser melhor em Cristo. É diferente. Eu acho que já está. Pode ir. Tem uma resposta de Maria quando foi receber o anjo para que ela concebesse a vinda de Jesus. A resposta final de Maria ao anjo encontramos no Evangelho de Lucas, que contém a narrativa da Anunciação. Assim está escrita a resposta, segundo Lucas. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. Ela não titubeou. Ela falou assim: Eu quero. Nós, quando chega uma intuiçãozinha e fala assim, vai. Aí a gente, opa, não tem errado. Por que está acontecendo essa voz lá no meu íntimo? Às vezes nós não damos importância a essa voz. Às vezes o nosso anjo guardião está ali para nos ajudar, para nos dar aquela força e falar assim, vamos. Porque, gente, a gente no mundo lá fora, aqui dentro é muito bom, mas no mundo lá fora são pensamentos totalmente diferentes dos nossos, que temos que enfrentar. Muitas das vezes a gente culpa os espíritos que estão aí, mas às vezes pode ser até pensamento nosso mesmo. Mas a gente precisa, muitas das vezes, terceirizar a culpa, né? Terceirizar a culpa é muito mais fácil, porque eu não vou assumir a minha culpa. Ok. Eu coloquei essas duas imagens, gente. Não, volta. Essas duas imagens, que ali é a folha da figueira e ali o figo. Vamos ser folhas ou vamos ser frutos? Porque os frutos, eles têm que dar, eles têm as sementes, elas podem germinar e dar outros frutos. As folhas não, como ficou lá, ela secou. Estamos sendo essa folha lá de Israel, que teve que secar? Hoje, recebemos a responsabilidade, como eu já falei, daqui estarmos no Brasil, na pátria do Evangelho, onde vai receber vários espíritos que estão aí para se modificar, se melhorarem. Então, lá atrás, a gente pode pensar o seguinte, que nós não podemos
ir lá e falar assim, não, eu vou mudar lá atrás. A gente pode mudar aqui. Eu, Márcio, a partir de hoje, o que eu vou mudar? O que eu posso, diante dos meus familiares, ser diferente? Porque é nas nossas famílias que realmente encontramos as nossas feições, né? A quem tivemos feições e a quem não tivemos. Por quê? Porque ali está a misericórdia de Deus para quê? Para que juntos possam desenvolver o amor. Vou trazer uma historinha aqui, que é de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais. Ao observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu-se a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como se arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava forma leve, respirando no oceano de ar, mais leve ainda. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quão não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas até hoje, na terra. Lhe atiraram incompreensão e sarcasmo. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe respondia agora com o olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo da carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu.
E aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Essas falas, gente, elas nos remetem a um Jesus que veio trazer o Evangelho, veio mostrar a claridade àqueles cegos, veio trazer a cura aos doentes, veio trazer a libertação aos escravizados, veio trazer a saúde a quem sentia a dor, a inquietação. Veio trazer aqueles homens do templo que se entregavam ao materialismo. Não. Ele veio e trouxe tudo isso, mas acima, em questão de momentos, em pouco momento que ele esteve, eles o crucificaram. E nós estamos crucificando Jesus ainda hoje? O que nós estamos fazendo para a nossa melhoria? O que estamos fazendo com os nossos lares, com as nossas igrejas, com os nossos centros? Com as pessoas que visitamos nas ruas, nos hospitais? O que nós estamos fazendo enquanto pessoas que conhecem o Evangelho, mas nada produzem? Será que vamos ter que encontrar com Jesus para a gente acender a nossa luz? Ou nós precisamos realmente fazer com que a nossa vela fique acesa e acender a do outro? É isso, gente, que eu gostaria que vocês pensassem, colocassem essa interrogação no dia de hoje, para o nosso amanhã, para o nosso chegar em casa. Porque esse Jesus, ele veio trazer o amor. E nós viramos as costas. Que, nesse novo momento das nossas vidas, nós não possamos virar as costas a esse Jesus. Porque ele veio para mudar as nossas vidas. E que possamos aceitá-los. Que Deus nos abençoe e que Deus nos proteja. Graças a Deus. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.